Todas as noites, antes de dormir, aquele homem simples se ajoelhava ao lado da cama. Não era uma oração longa ou cheia de palavras difíceis. Era apenas um coração cansado conversando com Deus. Ele pedia a mesma coisa todos os dias: que sua vida mudasse, que aquela fase difícil passasse, que Deus abrisse um caminho onde ele só conseguia ver portas fechadas. A vida dele estava pesada. As contas pareciam crescer mais rápido do que o salário. Problemas na família tiravam sua paz. E dentro dele existia uma pergunta que ele nunca tinha coragem de falar em voz alta, mas que ecoava no silêncio da noite: Deus, o Senhor ainda está me ouvindo? Mesmo assim, ele continuava orando. Às vezes com fé, às vezes com lágrimas, às vezes apenas com um suspiro cansado. Mas o tempo passava. E aparentemente nada mudava. Nenhuma resposta clara, nenhum milagre visível, nenhum sinal de que as coisas estavam melhorando. Em alguns dias, ele terminava a oração e ficava alguns segundos em silêncio, como se esperasse ouvir alguma coisa, como se esperasse sentir algo diferente. Mas tudo continuava quieto, e foi nesse silêncio que a dúvida começou a crescer dentro do coração dele. Com o passar dos meses, aquela sensação começou a pesar mais. Ele via outras pessoas contando testemunhos, falando de milagres rápidos, de portas que se abriram de repente, de respostas que chegaram de forma inesperada. E no fundo do coração dele surgia uma pergunta difícil: por que comigo parece ser diferente? Ele nunca deixou de acreditar em Deus. Mas a espera começou a cansar sua alma. Havia noites em que ele se perguntava se estava fazendo algo errado, se estava orando da forma certa, ou se simplesmente Deus tinha decidido permanecer em silêncio. Talvez você que está ouvindo essa história também já tenha sentido algo parecido. Talvez você também já tenha orado por algo importante, e os dias passaram, as semanas passaram, e a resposta não veio. E nesses momentos o silêncio parece muito alto. Mas existe algo que muitas pessoas ainda não entenderam sobre Deus. A verdade é que o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, quando Deus parece quieto, Ele está trabalhando em áreas que nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Deus não trabalha apenas para resolver um problema momentâneo. Ele trabalha para transformar histórias inteiras. Enquanto aquele homem orava todas as noites, algo dentro dele estava mudando. Sua fé estava sendo moldada. Sua paciência estava sendo fortalecida. Seu coração estava aprendendo a confiar em Deus, não apenas quando as coisas davam certo, mas também quando nada parecia acontecer. Existe um processo espiritual que acontece no silêncio. Porque se Deus respondesse todas as orações imediatamente, muitas pessoas confiariam apenas no milagre, e não no Deus do milagre. Às vezes, Deus não muda a situação primeiro. Ele muda o coração primeiro. E quando o coração muda, a forma de enxergar a vida também muda. Um dia, enquanto aquele homem fazia sua oração como de costume, algo diferente aconteceu dentro dele. Não foi uma voz audível, não foi um milagre visível, mas foi uma paz que ele não sentia há muito tempo. Naquele momento ele entendeu algo profundo. Deus nunca tinha parado de ouvir suas orações. Cada noite ajoelhado, cada lágrima derramada, cada palavra dita em silêncio, tudo tinha sido ouvido. Deus estava trabalhando no tempo certo. Pouco a pouco, pequenas coisas começaram a acontecer. Não foram mudanças gigantes de uma vez. Foram passos pequenos. Uma oportunidade inesperada. Uma solução que apareceu onde antes havia apenas preocupação. Um problema que começou a se resolver. E então, ele percebeu algo poderoso. Deus não estava atrasado. Deus estava preparando tudo. Porque quando Deus age, Ele não apenas resolve um momento difícil. Ele constrói um caminho que muitas vezes é maior do que aquilo que pedimos. Se você ouviu essa mensagem até aqui, talvez isso não seja por acaso. Talvez você também esteja vivendo um momento em que parece que Deus está em silêncio. Talvez você tenha orado muitas vezes pedindo uma resposta, uma direção, um milagre, e até agora nada mudou. Mas existe algo importante que você precisa lembrar hoje. O silêncio de Deus nunca significa abandono.
Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue ver. Ele está preparando caminhos, alinhando situações e fortalecendo seu coração para aquilo que ainda está por vir. Às vezes o processo parece lento, às vezes a espera parece longa, mas Deus nunca perde o controle da história. E quando o tempo certo chegar, você vai entender por que algumas respostas demoraram. Senhor Deus, Pai amado, neste momento eu quero apresentar diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece os corações que estão cansados de esperar. O Senhor sabe das orações que foram feitas em silêncio, das lágrimas derramadas quando ninguém estava olhando. Pai, fortalece a fé de quem está passando por um tempo de espera. Renova a esperança de quem começou a se sentir desanimado. Que cada pessoa aqui possa sentir Tua presença agora, trazendo paz ao coração e confiança no Teu tempo perfeito. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos o processo. Ensina-nos a acreditar que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Que a Tua paz alcance cada lar, cada família e cada coração que precisa de um sinal do Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração, faça uma declaração de fé agora. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Quando você declara sua fé, você lembra ao seu coração que Deus ainda está no controle da sua história. E se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir que Deus continua trabalhando, mesmo no silêncio.